Começa agora mais um episódio do Descomplica Jurídico, um quadro do podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará. Meu nome é Thaís Timbó, eu estou gerente jurídica do sindicato e hoje a gente vai tratar sobre um tema que vem sendo recorrente no nosso departamento, que é a sociedade em conta de participação no meio médico, certo? Uma realidade que vem crescendo a cada dia e hoje nós trouxemos dois advogados parceiros, Dr. Rafael Studas e Dr. Breno Corrêa, para fazer parte. Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, bom dia. Agradeço demais a presença aqui no podcast do Sindicato dos Médicos, permitindo aí que a gente venha trazer esclarecimentos para toda a sociedade médica a respeito de temas tão importantes. Eu sou Rafael Studas, sou sócio do escritório Studas Corrêa Advogados. Nós temos aí a especialidade no direito corporativo, bem como de assessorar empresas voltadas para a seara médica e na seara de saúde, além de também assessorar médicos, pessoas físicas nas mais diversas necessidades do seu dia a dia de atividade profissional. E aqui é o Breno, meu sócio, vai se apresentar rapidinho. Bom dia, doutora Thaís. É uma alegria e uma honra estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Estamos aqui hoje, como o Rafael iniciou. Sou Breno Corrêa, sou sócio do Studas Corrêa e estamos aqui hoje para falar sobre esse assunto tão importante para a categoria médica e imagino que vai ser muito engrandecedor para todos. Perfeito. Gente, é um assunto que vem crescendo, como eu falei anteriormente. Estamos nos deparando com diversas situações em que os médicos estão sendo submetidos a diversos tipos de contratações e nós entendemos ser muito proveitoso a gente trazer esse entendimento jurídico para os médicos para que eles possam ter propriedade de alguma sociedade que eles venham a adentrar. Então, doutor Rafael, explica para a gente como é que funciona essa sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação ela é uma sociedade que ela não possui personalidade jurídica. Ela é uma sociedade em que ela pode ser comprovada por qualquer meio admitido em direito, pode ser inclusive uma sociedade feita de forma verbal, por exemplo. Então, diante dessa facilidade na constituição da sociedade, ela muitas vezes é procurada para ser constituída, bem como também pelo fato de que há uma possibilidade real, inclusive essa é a função da sociedade em conta de participação, de não haver a responsabilização de uma parcela dos sócios perante a sociedade, perante terceiros. A sociedade em conta de participação ela não possui registro, ela é apenas um contrato de participação entre os sócios que ali se obrigaram e ela é dividida entre o sócio ostensivo e o sócio participante. Na verdade, os sócios participantes normalmente é nesse formato. Existe um ou mais de um, mas normalmente é um sócio ostensivo que fica à frente de todas as atividades empresariais e os sócios participantes que seriam meros investidores. Como é que funcionaria a questão do sócio participante? Ele apenas faz um aporte, ele faz uma contribuição para a sociedade que vai para uma conta especial, uma conta de participação. Essa conta não traz responsabilidade para terceiros também, ela é apenas em relação aos sócios que ali se obrigaram e ela não sofre, eles, na verdade, os sócios participantes, não sofrem nenhum tipo de responsabilidade, não tem nenhum risco para os sócios participantes, ele apenas participa dos resultados. Então qual seria o tipo de obrigação do sócio participante? Além de aportar, além de fazer a contribuição para a conta de participação, seria dentro do contrato de participação, sendo totalmente flexível o que vai ser colocado nesse contrato de participação, as obrigações entre os sócios. Ou seja, os sócios participantes se obrigam única e exclusivamente entre os sócios, ou seja, entre o sócio participante, entre esses e o sócio ostensivo, bem como receber os resultados daquela atividade empresarial, que será exercida única e exclusivamente pelo sócio ostensivo. Ou seja, a figura do sócio ostensivo assume sozinha, de forma exclusiva, toda e qualquer responsabilidade perante a sociedade e perante terceiros. Essa é a formatação inicial de uma sociedade de conta de participação. Então ela é muito utilizada, por exemplo, em atividades que envolvem startups, que você precisa ali de investimentos, investidores, o investidor naquele momento não quer aparecer, ele quer apenas investir e esperar que a sociedade amadureça para poder colher os resultados, e aí faz essa sociedade em conta de participação para fazer o aporte e aguardar os resultados. É um dos exemplos em que ela muito acontece. Só que acontece também em diversos outros formatos em que nós acabamos vendo que a SCP é utilizada de forma inadequada, permitindo assim o desvirtuamento da sua finalidade, que obviamente traz diversas consequências jurídicas, principalmente para o sócio participante, que entrou na sociedade achando que não teria nenhum tipo de responsabilização e acaba se vendo diante de uma situação em que sofre diversas responsabilidades. Isso era matéria de já para a gente conversar.
Perfeito. Rafael, e quais são esses riscos e essas consequências que esses médicos, ao aderirem uma sociedade em conta de participação para prestarem serviços médicos, o que é que pode ser imputado a eles? Pronto. Como eu estava mencionando agora há pouco, o formato em que eu pontuei foi o formato regular de uma sociedade em conta de participação, ou seja, o participante ele não exerce a atividade empresarial, ele apenas participa com o seu aporte e aguarda os resultados para poder recebê-los. Nesse tipo de formatação, que inclusive é comum, não somente na sociedade médica, agora chegou nessa situação para que a gente possa conversar e até alertar a categoria médica, principalmente cearense e até do Brasil inteiro que nos assiste, é que é imposta ao médico uma situação na qual ele tem que se vincular como sócio participante de um SCP para exercer a atividade médica. E aí a gente tem que parar para refletir. Ora, mas se o objeto social dessa SCP é uma atividade médica e o sócio participante médico está se vinculando regularmente sem poder exercer a atividade médica, se ele a exerce, ele vai estar causando desvirtuamento de finalidade, certo? E aí esse é o primeiro problema, essa é a raiz de todo o problema, porque muitas vezes quando o sócio chega, quando o médico, melhor dizendo, chega para se vincular a essa sociedade como sócio participante, ele desconhece, não sabe o que é, não sabe do que se trata, apenas assina um papel dizendo que é o sócio participante, só recebe ali aquela informação de que, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que seja uma cooperativa, por exemplo, aqui você não vai ter que pagar as tributações referentes a uma cooperação. Você vai estar como sócio, vai receber como distribuição de lucros, não vai receber nem o desconto do imposto de renda. Olha, o médico fica morto de feliz, achando que está entrando numa grande jogada, e na verdade não. Por quê? Porque ele está fazendo o desvirtuamento de finalidade daquela sociedade de conta de participação, e a primeira característica de consequência que pode acontecer para ele é ele responder solidariamente com o sócio ostensivo por todas as obrigações sociais decorrentes daquela situação. Tendo que pagar toda a tributação referente à situação que não foi paga porque ele recebeu como dividendos, como distribuição de lucros, e ainda correndo o risco de ser enquadrado como crime por sonegação fiscal. Rafael e Breno, na verdade, essa forma vem adentrando no meio jurídico em um formato em que o médico faz um aporte mínimo para adentrar nessa sociedade de participação, justamente por nós... E aí fica o entendimento de que já há um desvirtuamento, né, da finalidade da sociedade, já que o aporte que ele está fazendo é irrisório perante a realidade que nós vimos no mercado da sociedade de conta de participação. Então, assim, esse aporte, ele é vinculativo? Como é que funciona? Bom, já entrando então no aspecto tributário, a questão do aporte para fins de ingresso na SCP, o Rafael pode também depois complementar, não há um valor mínimo previsto na legislação. A legislação não fala para adentrar como sócio participante, como investidor, que é o formato regular de SCP, como o Rafael mencionou, não existe um valor mínimo para você ingressar na SCP. Porém, esse é um dos indícios, a gente já pode comentar sobre outros fatores que levam à conclusão de que há um desvirtuamento para fins tributários, mas esse é um dos indícios que o fisco, no caso aqui a Receita Federal, entende como caracterizadores desse desvio de finalidade, desse abuso de forma. Por quê? Se o sócio participante faz um aporte mínimo naquela SCP, na conta de participação, porém, na realidade, mês a mês, ele está recebendo valores substanciais, muito desproporcionais àquela participação ínfima, mínima, isso já acende o alerta para a Receita Federal, para o fisco, de que aquilo, na verdade, não é uma mera participação, não é um mero investimento. Ele está prestando serviços médicos e está recebendo pelos serviços médicos como se fosse uma distribuição de lucro, uma distribuição de dividendos. Então, essa desproporcionalidade entre os valores que ele recebe e a participação dele na conta de participação é um dos indícios que fazem com que a Receita conclua que isso não é um mero investimento, ele está desvirtuando a forma regular da SCP prevista na lei para exercer a atividade fim, a atividade médica, como sócio participante, o que não poderia fazer, já que só o sócio ostensivo é quem pode exercer a atividade dentro da SCP. Então, essa problemática da participação ínfima serve como prova em alguma fiscalização eventualmente realizada pelo fisco, para que ele conclua, isso não é uma distribuição de dividendos, isso é uma prestação de serviço disfarçada de distribuição de dividendos.
E qual é o interesse do fisco nessas fiscalizações? No Brasil, como muita gente sabe, atualmente, não só na SCP, mas em qualquer empresa, a distribuição de lucros e dividendos é isenta de tributação. Não há tributação. Então, um dos motivos pelos quais vem acontecendo cada vez mais no meio médico, de as empresas, de cooperativas, enfim, levarem o médico para esse caminho é redução da carga tributária. Porque ele vai pagar ali o médico vai receber pelos serviços prestados no formato de distribuição de dividendos que é isento. Quando, na verdade, o médico ele não está ali como investidor, ele está exercendo no seu dia a dia o labor médico e deveria receber como tal. E recebendo como tal, deveria haver imposto de renda retido na fonte e, embora muitas vezes negligenciado, o profissional autônomo também deve recolher a contribuição previdenciária, que também não é recolhida nesse caso. Então, daí o interesse do fisco em fiscalizar e a participação mínima, que é o foco aqui da pergunta, já falo sobre as consequências, inclusive criminais, que podem advir dessa problemática, mas daí a relação entre o aporte mínimo e o fisco atuar nesse formato. Porque isso é um meio de prova para o fisco entender que aquilo não é um SCP na acepção legal desse tipo de sociedade. Perfeito, Breno. Isso nos deixa bastante. Nós já vimos alguns casos aqui em todo o estado do Ceará e estudamos, vimos que é uma realidade que está acontecendo no meio médico também fora do Ceará. Fica aí até o alerta, inclusive, para quem nos esteja assistindo, do cuidado, certo? É muito comum, gente, que o profissional médico seja submetido a algumas formas de contratação absurdas e que nós entendemos claramente ser ilegal. E aí o médico não tem esse entendimento sobre. Então, assim, a gente já deixa até o pedido, né, o informativo, o médico procura a entidade, nós temos escritórios que podem orientar, nós temos o jurídico interno que pode orientar. A gente geralmente pede, não assinem contrato sem antes vir ao sindicato, sem antes dar a gente a oportunidade de analisar se de fato essa Constituição que está sendo solicitada, ela é legal, se você não vai vir a se prejudicar, porque pode vir a se prejudicar, né? Doutor Breno, inclusive, como é que o fisco pode fazer alguma punição nesse caso? Pronto. Quando a Receita faz alguma fiscalização e verifica que ali há esse abuso de forma que nós comentamos agora, ou seja, embora no papel haja ali uma constituição de um SCP, as formalidades foram observadas para constituir o SCP, mas no mundo real aquilo não é o que parece ser, a gente chama de abuso de forma. No direito tributário, o conteúdo importa mais do que a forma. Então, se a forma é de SCP, mas o conteúdo daquilo no dia a dia é de uma prestação pura de serviço, o médico está ali no dia a dia na ponta da lança prestando o serviço, a Receita vai entender aquilo como uma simulação de uma realidade. E como uma simulação, isso pode ter efeitos criminais, o crime de sonegação fiscal, que é um crime contra a ordem tributária, e pode levar a uma pena de até 5 anos, 2 a 5 anos de prisão. Isso no aspecto tributário. No aspecto criminal. No aspecto tributário, além do tributo que não foi recolhido e que deve ser recolhido, ou seja, o imposto de renda, a contribuição previdenciária, existe a possibilidade de aplicação de multas. Essas multas, se for enquadrado como uma situação de simulação, como de fato muitas vezes nessas circunstâncias que nós estamos conversando, a pena pode chegar até 150% do valor do tributo. Então, e se for instaurada uma fiscalização e o médico ou aquele conjunto de sócios participantes foram intimados para regularizar aquela situação e não regularizarem, essa multa, que já é alta de 150% do tributo, ela pode chegar até mais de 200%. Então uma implicação grave, os médicos têm que ficar atentos, muitas vezes ali vendido uma situação de benesse, de maiores privilégios, de menor carga tributária para que ele exerça a sua profissão e depois de algum tempo ele pode ter a surpresa de uma fiscalização e sofrer com penalidades que vão desde a aplicação de multa até mesmo a pena de prisão.
Perfeito. Nós usamos muito o termo sócio-participativo, mas existe também o termo sócio-oculto, que é a mesma coisa e o médico pode vir a se deparar com esse nome, certo? Então, o sócio-participativo, né, para deixar claro, o sócio-participativo e o sócio-oculto são a mesma pessoa dentro da sociedade em conta de participação. E assim, um ponto que também chega é que eles dizem, não, mas a gente recolhe imposto de renda. Só que recolhe imposto de renda a sociedade, não é isso? A sociedade que recolhe imposto de renda e não o profissional, pessoa física que está ali prestando o serviço. Rafael, dentro desse mundo societário, nós temos diversas sociedades, diversos formatos, cada vez mais estão surgindo modalidades e adequações, e isso é bom para que, claro que todo mundo busca uma melhor formatação de pagar menos impostos, de poder trabalhar sem tanto ônus, né? Então, assim, quais seriam as sociedades ou as formas de contratação ou de eventuais sociedades que venham a surgir que seja ideal para o médico? Com relação à forma de contratação, a forma de vinculação com o contratante, na verdade não existe um formato mais adequado de forma geral. Ela está relacionada com a situação específica daquela pessoa que vai se vincular ao contrato, né? Nosso escritório, por exemplo, ele tem prestação de serviço, nós assessoramos tanto sociedades em conta de participação, regulares, vale dizer, bem como também sociedades simples de sócios que se vincularam para poder, dentro da sociedade simples, essa já personificada, diferente da sociedade em conta de participação que não tem personificação, para poder fazer as suas contratações com os entes, públicos ou privados, enfim. Eu estou querendo dizer com isso, não existe uma formatação específica, sempre façam a contratação nesse formato. Não, tem que analisar a situação concreta diante daquela situação que foi apresentada para ele, para que seja estudada qual forma é a melhor para que ela se vincule contratualmente. Lembrando que muitas vezes, inclusive essa pode-se dizer até que é a massiva realidade, não há muita essa liberdade de, eu quero me vincular contratualmente no formato A, né? Porque esse é o formato mais interessante para mim. Normalmente acontece como é o que está nos motivando a conversar hoje aqui, o ente contratante chega e diz, você precisa fazer assim, né? Então o alerta que fique, esse é o motivo pelo qual estamos aqui a conversar, sempre que chegar uma situação que chame a atenção, não conheço bem essa realidade, vem aqui no sindicato, conversa, aciona, o sindicato tem toda a estrutura jurídica para poder prestar uma assessoria e uma consultoria explicando se aquele formato tem alguma irregularidade, tem algum vício, como pode acontecer no caso da SCP, que é o que a gente está conversando aqui. Reitero, nosso escritório assessora SCPs formadas de forma adequada, né? Você cumprindo de fato a legislação como deve ser feita para que não haja um desvirtuamento de finalidade, trazendo ali potenciais prejuízos para o sócio participante que se vinculou àquela sociedade. Por quê? Como eu mencionei também na primeira parte da conversa, uma situação muito comum que acontece é a de o sócio ostensivo que tem a obrigação de estar à frente de toda a atividade empresarial, ele não pode esquecer, não pode deixar de lado que a SCP é uma coisa e a sociedade, enquanto sócio ostensiva, é outra. Então são duas sociedades diversas uma da outra. Só que no dia a dia, a gente vê muito isso no cotidiano, o sócio ostensivo do desenvolver da sua atividade empresarial acaba esquecendo desse pequeno, grande detalhe e acaba tratando o sócio ostensivo como se fosse a própria SCP. E aí não faz as diferenças, as necessárias diferenças de contabilidade, de anotação de resultados, a própria conta de participação de forma adequada, abrindo de forma separada da conta específica em que roda o sócio ostensivo especificamente. Ou seja, eu estou querendo dizer com isso que o sócio ostensivo tem essa obrigação de fazer toda essa separação. Ele, isoladamente, de forma exclusiva, responde perante terceiros. Até aí, ok. Quando a gente está diante de uma situação de um SCP irregular, em que o participante, por exemplo, está exercendo a atividade empresarial, como eu já pontuei anteriormente, ele acaba respondendo solidariamente com o sócio ostensivo. E aí ele não está fazendo uma fiscalização adequada das atividades do ostensivo. O ostensivo pode não estar fazendo a separação a que mencionei agora há pouco, por exemplo, com relação às contas do sócio ostensivo enquanto ostensivo e da SCP enquanto SCP, e aí acaba uma bola de neve de responsabilizações que vem para o participante de forma solidária. No caso da sociedade médica,
na grande maioria dos casos, o participante é um médico, pessoa física, então acaba que não tem nem o véu de uma pessoa jurídica ali na frente para poder proteger o seu patrimônio pessoal. Ele acaba respondendo solidária e ilimitadamente no seu patrimônio pessoa física diante de uma problemática enorme causada pelo sócio ostensivo e que lá atrás, no início da contratação, em que ele assinou um papel achando que ia ter uma redução de carga tributária, na verdade ele estava assinando ali um aval para uma avalanche de problemáticas jurídicas que poderiam vir sobre ele futuramente. Bom, então complementando a resposta que o Rafael acabou de dar, esse aspecto da separação entre o sócio ostensivo e a SCP, em relação à contabilidade, estruturação fiscal, enfim, cumprimento de obrigações, é muito importante que o sócio participante esteja atento, dentro de um formato de SCP regular, no papel, como o Rafael falou, de fiscalizar. Dentro do contexto de um SCP irregular, isso se torna ainda mais grave, porque se o sócio ostensivo não está cumprindo com as obrigações tributárias da SCP, e vale destacar aqui que a SCP, embora não tenha personalidade jurídica, ela, para fins tributários, é equiparada a uma pessoa jurídica. E como tal, ela tem várias obrigações tributárias principais e acessórias. Tributárias principais, recolhimento de imposto de renda pessoa jurídica, CSLL, PIS/COFINS, e acessórias são as transmissões das informações ao fisco, escriturações fiscais, as EFDs, os SPEDs fiscais. E não fazendo isso o sócio ostensivo, sobretudo nesse cenário que nós estamos tratando aqui hoje, em que na verdade é o sócio participante quem está ali no dia a dia, exercendo a medicina, se não está havendo esse cumprimento de obrigações, o sócio participante pode vir a responder solidariamente, além dos tributos que deveriam incidir sobre os valores que ele recebeu em decorrência da atividade, os tributos que são devidos na origem pela pessoa jurídica não estão sendo recolhidos e ele pode vir a responder. Então, mais uma vez, não é demais reforçar a importância de ter cuidado quando o médico é convidado, quando obrigado, muitas vezes, a seguir aquele caminho para poder exercer a sua atividade, de se resguardar, de buscar informações junto ao sindicato para saber se ele está indo no caminho certo, para evitar todas essas consequências, graves consequências, que acaba que lá na frente uma eventual economia que ele tenha tido acabou vindo a ser uma dor de cabeça. E principalmente assim, quando se trata de uma imposição, né? Muitas vezes, infelizmente, a realidade que nós estamos tendo de profissionais médicos atuando em diversos locais, município, estado, é que chega uma situação, não é o médico que existe, a gente sabe que existe uma pluralidade de vínculos, né? Em um só hospital nós temos médico seletista, nós temos médico estatutário, nós temos médico cooperativo, nós temos várias situações e a gente está se deparando cada vez mais com situações em que chegam e fazem a imposição. Se coopera essa cooperativa, entra essa empresa e agora mais essa, né? Que não é algo novo, que já vem acontecendo, como eu sinalizei até já há um tempo, a gente vem se deparando com essa realidade no meio médico. E assim, o médico, na loucura do dia a dia, que de fato é uma profissão que plantões e etc e tal, ele está ali preocupado em prestar o serviço dele. Então, é muito comum o médico não se atentar a essas questões jurídicas, contratuais. Então, é por isso que o sindicato está fazendo essa campanha de informatizar o médico sobre o melhor vínculo. Como o Rafael falou, não existe o melhor vínculo. Existe o melhor vínculo para a situação apresentada. Então, que ele venha ao sindicato, que ele busque o sindicato para ser orientado da melhor forma, sob risco dele vir a se prejudicar de forma que ele não espera e num futuro, quando ele menos estiver trabalhando e já estiver possivelmente em outro vínculo, sem estar nesse município ou nessa empresa e se deparar com essa realidade. Então, assim, é algo, pelo que vocês explicaram pra gente, que é algo perigoso, certo? É uma realidade que a gente precisa de mudança cada vez mais e fica aqui o alerta aos profissionais que estejam sendo submetidos a qualquer formato de sociedades em que vocês estranhem ou que vocês não a conheçam, busquem o sindicato. Nós temos aqui o nosso jurídico interno, nós temos os nossos escritórios parceiros para fazer toda essa assessoria para você e para lhe indicar qual é, no caso concreto, a melhor formatação trabalhista de prestação de serviço para você fazer. Meninos, tem algo a mais que vocês queiram acrescentar dentro desse cenário que é tão rico de informações?
Concluindo, só pontuar que o nosso objetivo aqui hoje foi levantar os riscos, as problemáticas voltadas para uma situação concreta em que a SCP ela é utilizada de forma irregular, né? E aí acaba que a gente foca muito nas problemáticas que podem surgir, nas problemáticas daquela situação, e acaba podendo achar, né, concluir que colocar tudo num bolo só e achar que a SCP é um formato que não é interessante. Não é isso. A SCP ela está lá regularmente na lei, é prevista legalmente, é uma utilização adequada, desde que seja utilizada de forma própria, seja utilizada de uma forma que não venha a desvirtuar o seu objetivo, o seu objeto. De fato, ela tem vantagem, sem dúvida alguma. É muito interessante você ter ali um menor rigor formal em sua constituição, em sua dissolução. É tranquilo, é muito interessante para diversas pessoas entrarem na sociedade sem estar publicizando a participação dela ali. É muito interessante para um sócio entrar numa sociedade em que ele não vai ter risco algum. Zero risco, poxa, isso é interessantíssimo, e vai apenas participar dos resultados. Tudo isso é muito interessante, desde que a SCP esteja sendo utilizada de forma adequada. O nosso foco aqui foi levantar todas as problemáticas relacionadas a uma utilização irregular da SCP. Então, reitero o que a doutora Thaís mencionou no sentido de que fique atento. Estando diante de uma situação que chame a sua atenção, vem conversar com o sindicato, que todos os esclarecimentos serão levantados para que a melhor decisão seja tomada diante do caso concreto. Principalmente quando, no caso concreto, o médico esteja sendo convidado não para investir, e sim para trabalhar. Na verdade, essa situação ele não precisaria nem vir perguntar ao sindicato. Sendo a situação da agora estar sendo convidado para prestar o serviço médico como sócio participante, já está sinalizado de forma peremptória que ali tem uma irregularidade. Fique certo disso, é só vir ao sindicato para saber o que fazer diante disso. Mas a irregularidade aí já é vexatória, na verdade. Além do ponto, né, doutora Thaís, que você mencionou, numa só instituição, num só hospital, por exemplo, podem haver ali diversas formatações de contrato com médicos. Médicos com carteira assinada, médicos que estão ali prestando serviço através de uma sociedade simples ou através de, enfim, qualquer outro tipo de sociedade, de uma cooperativa como cooperado. Mas é muito importante ficar atento aos sinais de alerta que podem repercutir no patrimônio pessoal do médico, na esfera criminal. Muitas vezes, nós sabemos muito, é comum o médico ser obrigado a constituir uma pessoa jurídica para prestar serviço para uma entidade privada e, na verdade, ali está mascarando uma relação de emprego. A própria Receita Federal trouxe aqui uma solução de consulta 148 de 2018, era um SCP relacionado com serviço advocatício. Havia um sócio ostensivo, que era um escritório de advocacia, e alguns sócios participantes, que eram outros escritórios de advocacia. Uma situação um pouco diferente da nossa, mas que o que vale era a mesma finalidade de desvirtuar uma realidade. Quem estava praticando naquela situação a atividade eram os sócios participantes, e a Receita fez um alerta na solução de consulta, inclusive para o mascaramento ali de uma relação empregatícia. E a gente sabe que isso acontece demais, direitos trabalhistas sendo suprimidos de médicos, desde que, obviamente, naquela situação, os elementos do vínculo de emprego estejam presentes. Muitas vezes não estão, mas quando estiverem, também é importante ter o acompanhamento, a presença do sindicato para analisar se o médico está tendo algum direito trabalhista suprimido. O que pode também acontecer nesse formato de SCP. Dependendo da situação, o médico sócio participante ali, com a promessa de receber maiores valores pela menor carga tributária, está sendo ali vinculado, está sendo submetido a um vínculo de emprego, sem ter os seus direitos garantidos, né? FGTS, férias, 13º e dentre tantos outros direitos. Então, é importantíssimo analisar caso a caso para que se decida qual o melhor caminho a trilhar, né? Perfeito. Doutor Rafael, doutor Breno, muito obrigada pela participação de vocês em mais um quadro do Descomplica Jurídico, nosso podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará, em um assunto que é tão relevante, que é tão pertinente aos médicos terem pelo menos um conhecimento mínimo de o que não fazer, do que não aceitar quando for submetido. E, quando for submetido, buscar o sindicato para a gente orientar dentro da estrutura que foi lhe oferecida o que é vantajoso ou não.
Doutor Rafael, doutor Breno, muito obrigado pela participação de vocês aqui em mais um episódio do Descomplica Jurídico, um quadro do podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará. O quadro está à disposição, sempre que puderem trazer temas relevantes aqui para ser debatido. A casa é de vocês são nossos parceiros, escritório parceiro, estamos à disposição. Muito obrigado, Thaís. Foi uma grande alegria quando a Thaís entrou em contato para que nós pudéssemos conversar sobre um tema tão relevante no aspecto jurídico para os médicos. Estamos sempre à disposição, sempre que surgirem ideias, sempre que surgir a necessidade de esclarecimentos para a categoria médica. É um grande prazer para a gente, para o nosso escritório, estar à frente aí de trazer esses esclarecimentos. Muito obrigado a todos. Eu já era um entusiasta do podcast, já escuto, já sou um ouvinte, então foi uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. E só mostra aí a importância, a relevância da representação do sindicato na defesa dos direitos da categoria médica cearense. E para a categoria médica não cearense fica aí um conteúdo relevantíssimo para que sempre tenha cuidado e procure as suas entidades de representação na defesa dos seus direitos. Muito obrigado, doutora Thaís. Perfeito. Então, médico, você que esteja eventualmente sofrendo alguma pressão para se vincular a alguma formatação societária, que você tenha um mínimo de estranhamento, fica aqui um conteúdo para você ter esse entendimento e mais um alerta a você procurar o sindicato ou a um escritório que venha a lhe representar, certo? Para que você seja devidamente orientado. O sindicato tem toda uma estrutura de jurídico interno, temos escritórios parceiros, como temos aqui o dos meninos. Então, fica o ensinamento aqui. Curta e compartilhe nas nossas redes sociais e até breve.